Oi pessoal, tudo bem? Nós estamos passando agora por um momento aí incrível com a entrada das redes e das plataformas de inteligência artificial, chamadas também de AGI, que é inteligência artificial geral, né? Generativa. Pois é. E eu estava pensando muito sobre essas questões. Eu tenho um pensamento longo sobre o nosso futuro. Sempre gostei de pensar no futuro. E para pensar no futuro também a gente tem que olhar o passado e olhar o presente. E eu vejo assim algumas características importantes nesse ponto de vista. A inteligência artificial ela vai entrar com certeza em tudo. E a gente conseguiu criar os modelos, né? Os algoritmos, que são as fórmulas para mim montar um modelo. E a gente ali trabalhou com várias questões e assim formou os modelos. Mas o que me preocupa é como tu controlar uma inteligência artificial, né? Porque a gente está com os modelos aí ainda imperfeitos. E ela pode se posicionar por influência, né, da informação, por influência do usuário, e ela tomar uma posição de discriminação e etc. Mas, por outro lado, eu vejo que a inteligência artificial ela vai construir para nós uma assistência. Né? Tanto a robótica como a inteligência artificial, ela traz esse benefício, uma assistência. E isso é muito bom. Talvez nós vamos ter alguns percalços no caminho até se ajustar, principalmente no nível de segurança. Quando se fala em segurança é justamente isso, para que ela não fuja das regras definidas e, por outro lado, nós temos um problema porque essas regras definidas vão ser feitas por um comitê, por um grupo de pessoas que a ética dele pode ser diferente da minha ética. E isso é muito importante. Eu acho que todos nós teríamos que estudar um pouco sobre ética para entender como é que funciona a ética, os meus valores diferentes dos valores de outro grupo, de outra comunidade, de um outro país. E o que nós achamos certo, nem sempre o que os outros acham certo também. Então é muito discutível isso. É só pensar no bairro, na vizinhança, num condomínio, dentro da mesma igreja, dentro da mesma organização política, nós temos as diferenças. Aí se busca o valor comum e aí entra uma discussão, né? Que vence a maioria. E a minoria ela tem que engolir o que a maioria definiu como valor. E é isso que nós chamamos de democracia. Mas eu gosto também de pensar sobre concordância. Eu concordo que o meu valor, né, seja colocado de lado pelo valor do outro, porque ele foi maioria, ou porque ele tem mais poder, ou porque ele tem mais dinheiro. Ou porque ele é de uma elite, ou porque ele é de um país mais desenvolvido, né, ou quem é que sustenta. Então é uma discussão muito interessante. Né? A inteligência artificial, do ponto de vista tecnológico, é tranquilo na minha visão, mas do ponto de vista ético, que é a grande questão. Mas uma outra discussão que eu queria colocar aqui, que é o seguinte: eu consigo ver muito claro o futuro dividindo em duas coisas. A nossa hiperautomação, né, que eu estou trabalhando justamente num evento para deixar isso como um tema muito forte, onde que a inteligência artificial e a robótica vão nos ajudar, e onde que nós vamos ter um mercado muito grande para o futuro, porque cada vez mais a gente não quer fazer certos serviços, e a gente precisa, então, no passado se usava escravo, depois se usou a mão de obra de outros países, depois, né, o pessoal mais humilde, mas daqui a pouco eu não tenho nem esse pessoal. Então eu tenho que automatizar através da robótica, através da inteligência artificial. Né? E a outra questão que eu busco discutir bastante é as emoções, né? O que vai ser nosso futuro emotivo? Eu quero criar depois um vídeo bem profundo sobre isso,
Mas agora eu queria só levantar essa diferença entre, né, a hiperautomação, que é os serviços que vão nos ajudar, e o metaverso, que poderia ser onde que nós vamos se interter, onde nós vamos ter emoções. Então, para mim, o metaverso, né, ele vai evoluir para que nós podemos ter emoções, para que nós podemos viver. Imagina o seguinte, tudo que nós tivemos, né, de experiências, elas podem ser diretamente colocadas no nosso cérebro. Hoje nós poderíamos dizer, eu entro numa montanha russa, ou em algum desses brinquedos, e eu tenho uma experiência, certo? Agora eu poderia estar sentando numa cadeira de simulador que vai ter isso, e se eu estiver usando um óculos, mais outros sensores, eu vou conseguir ter uma impressão que eu tive, né, essa experiência. E que nem eu brinco, se tu estivesse dormindo e acorda de um sono, parece que tu viveu aquela experiência. Então, para mim, o metaverso, ele vai caminhar nesse caminho, né, no caminho das experiências nossas. E cada vez mais, por mais que as pessoas hoje tenham dificuldade de ver, cada vez mais eu vou substituir as experiências físicas por experiências virtuais, mentais. Porque nessas experiências virtuais, mentais, eu tenho mais segurança e mais economia, certo? Se eu entrar num simulador e esse simulador for cada vez mais eficiente, esse simulador conseguir passar para os meus sentidos, né? Desde olfato, tato, audição, visão e tudo mais, adrenalina, eu vou acreditar, o meu cérebro vai acreditar que eu tive aquela experiência. Então, para mim, o metaverso encaixa cada vez mais nesse ponto de vista. Então, as experiências até de compras, de passear num parque, né? Não precisa ser as radicais. Até essas pequenas experiências, o metaverso vai me trazer. E todo mundo vai condenar hoje, por quê? Porque nós vivemos no mundo físico. Mas as gerações novas já vão se adaptando cada vez mais nesse mundo. E por outro lado, nós temos que compensar, né, o sedentarismo, nós vamos ter que compensar todas essas coisas que a gente não faz hoje. Aliás, que hoje, na verdade, nós fizemos, né? E que com o metaverso nós vamos se acomodar cada vez mais no sofá, modo de dizer. Ok? Eu queria falar sobre isso. Mais adiante eu vou falar, né, num vídeo, trabalhar bastante essa questão que eu vejo do futuro, né? Eu não consigo ainda entender como é que nós vamos se adaptar no mundo físico. Mas no mundo virtual, no mundo emocional, eu vejo isso muito claro. Na medida que nós colocamos diretamente no cérebro e substituindo os sensores que nós temos no nosso corpo, e isso é uma coisa muito louca, acho que a maioria das pessoas não consegue conceber isso como uma coisa normal, mas é a transformação que nós vamos ter. Beleza? E aí, pessoal, estão gostando dos meus vídeos? Eu estou aqui na minha vida de campo, mas ao mesmo tempo conectado, né, nesse mundo de tecnologia. Eu gosto de estudar, então tenho muito tempo para estudar, e muito tempo para lidar com as crianças. E estou empolgado porque nós estamos entrando numa nova era. Tanto o metaverso como a inteligência artificial, a nível de usuários, vai transformar nosso mundo. Vamos lembrar daqui 10 anos sobre o que nós pensávamos hoje e a transformação que tem. Eu passei, né? Quando não tinha internet e surgiu. Não tinha computador e surgiu. Não tinha televisão e surgiu. Beleza? Dá um like se gostou. Critica se não gostou.